Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E você que nos acompanha através da Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Natal Agora FM, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lago FM em Montanhas, Rádio Mar e Campo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa d'Anta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Apacentas as ovelhas, como Cristo, bom pastor, edificas. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste domingo, celebramos a solenidade do Senhor. E o Evangelho proclamado é o de Mateus, o capítulo 2, o versículo de 1 a 12, que narra, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela,
Os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação, ou seja, celebramos a manifestação do plano da salvação de Deus para todos os povos. E esses povos são representados pelos magos, misteriosas personagens, vindas do Oriente, de que fala o Evangelho de São Mateus. E a manifestação do mistério salvador de Deus revelou-se para nós em Jesus, Filho de Maria, Jesus Cristo. Ele é a luz que se acende na noite de nossa vida e atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto salvador que o Pai queria nos oferecer, essa luz manifestada em Cristo se encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens e os conduziu ao encontro da salvação e da vida definitiva. A luz de Cristo presente na gruta de Belém, onde permanecia em silenciosa adoração Maria, José e os pastores, tem seu alcance universal e manifesta-se para todos nós. A Epifania é mistério de luz, simbolicamente indicada pela estrela que guiou a viagem dos magos até Belém. Mas a verdadeira manifestação de luz que brilha para nós é Cristo Jesus, o sol nascente que nos veio visitar. Essa luz se irradia sobre a terra e manifesta-se na Sagrada Família de Nazaré, iluminada pela presença divina do menino Jesus. A luz do Redentor manifesta-se depois aos pastores de Belém e por fim atinge os magos que, guiados pela estrela, vão até Belém, encontram o menino e o reconhecem como Salvador. Essa luz não penetra nos palácios do poder de Jerusalém. Lá permanece a penumbra e a notícia do nascimento do Messias, levada pelos magos, não suscita alegria, mas temor e reações hostis. A primeira leitura, que é do profeta Isaías, o capítulo 60, o versículo de 1 a 6, anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que vai transfigurar Jerusalém e que atrairá a cidade de Deus, povos de todo o mundo. Profecia que se realiza com o nascimento de Jesus, porque ele é a luz que brilha e atrai os magos até Jerusalém. Mas lá não se encontrava a luz. Foi preciso que os magos se dirigissem até Belém, fosse mais além. E lá em Belém, na manjedoura, encontraram o menino e o adoraram como Salvador. Na adoração que os magos prestaram a Jesus, realiza-se a profecia de Isaías, que diz: a tua luz caminharão os povos, e os reis andarão ao brilho do teu esplendor, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Como vemos em Isaías, o capítulo 3, versículo 6. A luz de Cristo, localizada na gruta de Belém, hoje difunde-se para toda a humanidade. Segunda leitura da liturgia da Epifania, da solenidade da Epifania, é de Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 6. E apresenta o projeto salvador de Deus como uma grande realidade que vai atingir toda a humanidade, tanto judeus quanto pagãos, reunindo-os todos numa mesma comunidade de irmãos, que é a comunidade de Jesus, a igreja. Na leitura da carta aos Efésios, Paulo fala do mistério escondido desde os tempos antigos e revelado aos apóstolos. Esse mistério é a salvação que Deus oferece a todos os povos e que se realiza no menino. Deus, nascido em Belém e deitado naquela manjedoura, ao qual os reis magos prestam sua adoração e louvor. A manifestação aos magos
não acrescenta algo de alheio ao desígnio de Deus, mas revela a sua dimensão perene e constitutiva, ou seja, que os gentios são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, conforme narra São Paulo, ou proclama São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 6. E no Evangelho de Mateus, vemos a concretização da profecia de Isaías, quando falou que a luz resplandeceria sobre Jerusalém, e ela mesma se tornaria uma luz que atrairia a si todos os povos. São Mateus diz que os magos vão ao encontro de Jesus. E a palavra magos abarca um vasto leque de significados e serve para se referir a diversas profissões: profetas, místicos, astrólogos, cientistas. Entretanto, no sentido usado por Mateus, o termo mago poderia designar astrônomo, mesopotâmios, em contato com o messianismo judaico. Portanto, os magos eram estudiosos dos astros, ligados à tradição astronômica que se desenvolveu na Mesopotâmia. Mas esta informação por si só não é suficiente. Provavelmente, houve muitos astrônomos na antiga Babilônia, mas poucos. Apenas estes magos se puseram a caminho e seguiram a estrela que tinham reconhecido como sendo a estrela da promessa, ou seja, a que indicava o caminho para o verdadeiro Rei e Salvador. Podemos dizer que os magos eram homens de ciência, não apenas no sentido de que sabiam muitas coisas, mas no sentido ainda mais profundo de quem se coloca à procura, para além das aparências, de algo mais significativo para suas vidas. Ou seja, os magos buscavam o sentido da vida e o encontraram no menino nascido em Belém. Os magos do Oriente representam todos os povos da terra, que, atentos aos sinais da natureza, sabem ver na estrela o sinal da chegada da salvação e se lançam à procura do Salvador até o encontrar, reconhecendo no menino reclinado na manjedoura, lá em Belém, a salvação de Deus, que fora rejeitada pelos habitantes de Jerusalém e que se torna agora um dom que Deus oferece a todos os povos. Os magos representam, na catequese de Mateus, os povos estrangeiros de que falava o profeta Isaías, que se põem a caminho de Jerusalém com as suas riquezas, ouro, incenso e mirra, para encontrar a luz salvadora de Deus que brilha sobre a cidade santa. Os magos são homens atentos aos sinais, que sabem ler na estrela o sinal da chegada do Salvador. São homens livres, desinstalados, viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo, se puseram à procura de Jesus. Eles seguiram a estrela e, através da linguagem da criação, encontraram o Deus da história. Entretanto, a linguagem da criação por si só não é suficiente. Para chegar à salvação, a um certo momento, a estrela desaparece. Foi então necessário que os magos recorressem à palavra de Deus, somente à palavra de Deus, que encontramos nas Sagradas Escrituras, podia indicar-lhes definitivamente o caminho. Criação e Escritura, razão e fé, quando caminham juntas, nos conduzem ao Deus vivo. Mas se discutiu sobre o tipo de estrela que guiou os magos. A verdadeira estrela que nos guia é o próprio Cristo. Quando os magos chegaram a Belém, adoraram uma criança nos braços de uma mãe e ofereceram o que tinham, ouro, incenso e mirra, porque reconheceram naquele menino o rei dos judeus, glória de Israel, mas também o rei de todas as nações. O ouro significa riqueza. Com a oferta de sua riqueza para aquela criança, os magos reconhecem que os bens materiais devem estar a serviço do homem. Não é o homem que deve estar a serviço da riqueza. Os bens materiais têm uma destinação que se voltam para o bem-estar de todos. Assim, percebemos que a economia deve estar a serviço da promoção do bem-estar do homem. A economia deve ser organizada de forma a proporcionar o bem-estar dos mais fracos e vulneráveis. Sem essa perspectiva, temos a idolatria do dinheiro, que é adorado como ídolo, que pede sacrifício humano, devorando os mais fracos. Os magos oferecem o incenso, essência usada nas celebrações litúrgicas, cuja fumaça e odor sobem aos céus. Essa oferta
indica que o ser humano não é apenas um ser de necessidades materiais, um produto econômico. O ser humano é transcendente e se destina para Deus, e essa transcendência mostra a dignidade inviolável de todo ser humano. E nos faz recordar a palavra de Jesus lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, que lhe pedira para transformar pedras em pão. Refutou a tentação, reafirmando a dignidade fundamental do ser humano, que não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em resumo, o ser humano não é apenas um dado econômico, não se restringe unicamente a trabalhar e lutar pela sua própria subsistência. O ser humano é um ser espiritual, tem necessidade absoluta e caminha para Deus. Os magos também oferecem a mirra, que era usada para a cura e amenizar as dores, e essa atitude indica que devemos cuidar daqueles que sofrem. Como os magos, devemos também ser pessoas atentas aos sinais, capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus, a fim de perceber neles como se manifesta a vontade divina para nós. Devemos também ter a mesma atitude de desinstalação e sermos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que o Senhor nos faz em nosso cotidiano. No contexto litúrgico da Epifania, manifesta-se também o mistério e natureza missionária da Igreja. A Igreja é chamada a ser missionária, a fazer resplandecer no mundo a luz de Cristo, refletindo-a em si mesma, como a lua reflete a luz do sol. Na Igreja se cumpriram as antigas profecias relativas à cidade santa de Jerusalém. A Igreja é a cidade santa, para a qual ressoa a profecia: levanta-te e resplandece, Jerusalém, pois está para chegar a tua luz. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Assim, também os discípulos de Cristo são chamados a atrair, através do próprio testemunho, todos os homens para Deus. Assim é a missão: brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu, como nos fala Jesus. É a missão do cristão. A missão da Igreja é fazer, através do próprio testemunho, brilhar a luz diante dos homens. São 3 reis que chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver. Uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa e ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Ao novo rei que nasceu, igual os reis lá no céu. Ao novo rei que nasceu, igual os reis lá no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Tem todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e olham todos do céu. Esperam libertação e olham todos do céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu.
para festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei que tem poder e majestade. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Gostaria de comentar o artigo do Padre João Medeiros, A Epifania do Senhor. E em seu artigo, o Padre João nos lembra que a Epifania é a manifestação de Cristo a todos os povos, de modo que a busca dos magos representa essa manifestação a um povo, os magos que vêm do Oriente, que não pertenciam ao povo de Deus. E essa é uma das grandes lições do menino Jesus. O seu nascimento não confirma privilégio de um povo específico, pois nosso Senhor nasceu para anunciar a vida a todos que aspiram, que desejam a salvação, não importando a sua origem étnica, cultural ou socioeconômica. Portanto, nos magos temos aí a busca de Deus. Mas muito nos recorda o Padre João, buscam também Cristo, porém de modo diferente. Os magos buscaram-no para reverenciá-lo, mas Herodes o busca para matar o Salvador. E nos recorda o Padre João que os magos são uma metáfora da realidade humana. Simbolizam os magos aqueles que têm sede da palavra divina, sede de felicidade, buscam continuamente a sua própria realização de si, que encontra em Deus. Mas Herodes representa o mal, e o mal se fecha, não quer Deus, mas quer eliminá-lo do seu horizonte. Para encontrar Cristo, Padre João nos recorda, às vezes temos de caminhar nas trevas. Parece paradoxal, às vezes temos que adentrar o deserto, terras desconhecidas, percorrer a noite escura da vida. Entretanto, havia para eles uma estrela que os conduzia até Belém. Isso devemos sempre lembrar: nas trevas, no deserto, quando a noite vem, não estamos sós, há uma estrela. E com essa estrela nós chegamos até o Salvador. Há uma estrela que brilha e que nos conduz. Assim, existe para nós a chama da nossa fé, que é a estrela que nos guia aonde nós poderemos encontrar o Salvador, nas realidades do nosso cotidiano. E, infelizmente, existem os que ficam cegos com essa luz que brilha, e estes têm medo de encontrar Jesus. É uma tentação antiga, porém sempre nova, na medida em que procuramos eliminar o que nos incomoda. Cristo sequer começara com a sua pregação, mas a sua presença já criava dificuldade, já perturbava, importunava os poderosos como Herodes. Como os magos, para proclamar o nascimento do Salvador, devemos fazer o caminho inverso dos poderosos e nos desviar da rota do orgulho. Nos fala Padre João Medeiros. Isso é muito importante. Desviar da rota do orgulho, da autossuficiência. Assim, nós poderemos encontrar o Salvador. Pois, de fato, nada nos preenche, nada nos realiza, nada nos satisfaz. Nem a riqueza, nem o poder, nem a realeza. Tudo isso pode até trazer um certo conforto, mas não aquieta a nossa alma. Isso nos mostra Belchior, Baltazar e Gaspar, porque eles nos fazem compreender que os considerados excluídos do amor de Deus são os primeiros que podem sentir o seu amor. É dessa forma que Cristo nasceu para todos, para mostrar a todos que o amor do Pai pelos homens é concreto e verdadeiro e não discrimina. Nos recorda o Padre João que hoje Jesus se manifesta a nós não como aos pastores e aos magos. Jesus se manifesta no pobre, dormindo ao relento, no excluído, no idoso abandonado pela sua família, no doente no leito de hospital, sem o atendimento adequado, nos injustiçados, nos perseguidos, rejeitados. E nessas situações o Senhor nos chama a amá-lo, a nos fazer próximo. Não basta realizar boas ações, seja ela de ordem social ou assistencial. É, antes de tudo, necessário o amor.
que é o amor que realmente dá conteúdo a tudo que nós realizamos. Sentir a presença de Cristo é fruto de busca e caminhada, nos fala o Padre João. E é nessa caminhada que nós devemos cada dia mais nos lançar, como fizeram os magos. Guiados pela estrela, foram até Belém, mas não bastaram seguir a esteira. Eles precisaram recorrer às Sagradas Escrituras. Assim, não basta chegar a Deus através dos sinais naturais, temos também que nos deixar ser iluminados pela Sua Palavra. E quando somos iluminados pela Sua Palavra, chegamos até Belém e poderemos ofertar o que nós temos de melhor. Os magos ofereceram ouro, incenso e mirra, e nós podemos oferecer todo o nosso ser, toda a forma como nós nos organizamos a nossa sociedade, de modo que dessa forma, então, nós reconhecemos o Cristo presente no nosso meio. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.